E estamos muito felizes com a presença de vocês. Eu vou dar agora a palavra à Lu para ela contar um pouquinho da história de como surgiu o Círculo Laranja, para quê, por quê. Esse trabalho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Como nada se constrói sozinho, né? Então, nós dois estamos aqui, ó. Oi, cutícula. De vez em quando um atrapalha o outro, a gente se esbarra, né, Sérgio? Mas isso aqui foi uma construção, também está faltando um companheiro que não veio hoje, que é o Paulo, que fez parte desse trio que deu início lá em 2015, né, após a greve dos garis. Eu vou pular mesmo muita coisa, eu vou só pegar um pouco do fluxo, né? Na verdade, o Círculo Laranja, ele começa com a greve dos garis. Então, Mari, aqui representando, Joel, Alan, Edson, César. Acorda 3 da manhã, mora em Antares, mora na Zona Oeste. E aí, nem todo... Luiz também. Luiz! Nem fala nada, Luiz. Então, essa greve, companheiros, maravilhosa, que sacudiu o carnaval da cidade, que fez que o povo sambou no lixo pela primeira vez feliz, que constituiu uma nova estética de luta, que encantou, que enquadrou Eduardo Paes e que conquistou a maior vitória da classe trabalhadora nos últimos 20 anos, né? Porque foi 45% de aumento em menos de um ano, plano odontológico, ticket, hora extra de 100%, 14º, 15º, uma série de conquistas históricas que entraram mesmo para a história da classe trabalhadora no Brasil. E como já era de se esperar, né, com a nova greve de 2015, vieram as retaliações. Né, vieram as demissões, veio o troco do Eduardo Paes. E aí, nessa demissão de mais de 1.000 trabalhadores, estava incluído o Célio e o Luiz, que foram pessoas que estavam ali no seio daquela luta, construindo bravamente, junto com todos os demais, uma mudança radical na forma da gente, enquanto sociedade, ver o trabalhador da Columbo e ver o gari, né, que sempre foi invisível aos nossos olhos. E a partir daquela greve, a história mudou de figura. Bom, então, nós construímos no primeiro momento a existência do Círculo enquanto movimento para reintegrar. Depois fomos em busca da institucionalidade, a disputa eleitoral em 2016. Montamos a nossa sede aqui, criamos um jornal impresso, criamos um departamento jurídico lá atrás, começamos a reintegrar, fomos para Brasília, fomos na ouvidoria da Dilma, tivemos no Congresso Nacional, na Comissão Direitos Humanos da Câmara, da Alerj, de Brasília, percorrendo, fazendo resistir o que para o Eduardo Paes era um troco, na verdade não era só as demissões, mas também a automação, né? Os laranjões que estavam sendo colocados na cidade para uma demissão de 5.000 funcionários, e nós conseguimos travar esse processo, mas com muita luta, né? Enfim, a gente disse que ia fazer desse limão, que eram as demissões, uma limonada. E demos a resposta e está aqui. Está aqui hoje. A gente tem uma estação de coleta de óleo, né? A gente tem uma oficina de reciclagem. A gente está trabalhando devagarzinho tudo isso. A gente construiu uma lojinha de artesanato, de material feito de reciclagem por artesãos muito importantes que a gente vai citar aqui hoje ainda. A gente criou o Educaponto. A gente tem aqui vários professores e muitos por chegar desse núcleo importante, que ano passado a gente teve só o pré-vestibular e esse ano já é o pré-vestibular mais 13 cursos, né? Curso de informática, de inglês, de arte, curso de teatro, e aí tem vários professores aí, né, que estão sonhando junto com a gente essa ideia, porque não tem financiamento, né? A gente está em busca até de pensar isso, estamos montando os projetos, os planos de negócio, mas hoje é o desejo que está aqui encastelado dentro da gente e que a gente quer transformar em realidade. Então, o círculo que passou e que passa pela luta da categoria, que tem uma história de aprendizado, também de tristezas, também de alegrias, de muitas traições, mas também de recomposições,
a gente está aqui para dizer que a gente também quer territorializar o nosso sonho. A gente quer estar com os nossos moradores, os nossos vizinhos. O nosso panfleto não ficou pronto, a gente foi uma correria, mas a ideia era bater de casa em casa, mas a gente vai fazer isso. Então, a gente está percorrendo um caminho, né? Mas não saindo desse caminho. A gente está encontrando a realidade de N processos de luta que existem. Muitas das vezes a gente acredita que a luta é só de um jeito. Não é só de um jeito. Então, porque não é só de um jeito, a gente está inaugurando hoje tudo certo. A nossa biblioteca de rua, em homenagem a Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher negra, favelada, favelada, catadora, né, e poetisa. Então a gente pensou em criar essa biblioteca de rua porque a gente quer de fato conversar com o território e escolhemos ela pela questão também do nosso trabalho com o lixo e também porque nós queremos dialogar com esses companheiros que circulam na madrugada e que esses são mais invisíveis ainda do que os garis. Então a gente acha que tem que criar essa disputa mesmo, a gente tem que conversar com eles. Ainda há pouco tinha um companheiro aqui que a gente até convidou ele para entrar, para comer com a gente, mas ele preferiu não. E agora, Olivia? Aí você vem de novo. Então, pessoal, a gente está inaugurando aqui a biblioteca. A Olivia vai passar duas fases que a gente quer falar um pouco sobre a Carolina, né, Olivia? Pessoal, a Lu falando da nossa biblioteca. A nossa biblioteca de rua fica todos os dias, a não ser que chova, mas ficar aqui nesse ponto. Nosso objetivo é que as pessoas cheguem, leiam, peguem um livro, se quer levar para casa para ler, pode fazer isso, pode fazer, trocar, né? Pega um livro e traz outro. Então, esse é o nosso grande objetivo, porque a gente sabe que a leitura ela é muito importante para a construção do conhecimento crítico. E a gente precisa disso, nesse momento mais ainda que nós estamos vivendo. Então, por que a Carolina de Jesus? Como a Lúcia falou, a mulher negra, pobre, favelada, teve uma série de empecilhos. No entanto, desde criança, ela nasceu em 1914 em Minas Gerais. E desde criança, ela era assim, perguntadeira, né? Perguntava tudo. Perguntava até se o nome dela significava um doce. Então, tudo ela perguntava. E quando ela foi para a escola, ela só conseguiu fazer os 2 primeiros anos do primário. Só que ela chegava lá, ela lia todos os livros que ela tinha oportunidade. E foi aí que ela resolveu escrever em papéis, em livros, em cadernos velhinhos, tudo que ela poderia escrever. E ela, além de poeta, ou poetisa, como vocês quiserem, vários dois, além de poeta, ela escreveu romances, contos, até peças de teatro e também compôs música. Olha só. Ela foi morar, depois que ela saiu de Minas, ela foi morar em São Paulo. E ela foi para uma favela. Lá, ela foi descoberta, vamos assim dizer, por um jornalista que estava fazendo uma matéria sobre a favela lá perto do Rio Tietê. E aí ela mostrou os escritos. Então ela conseguiu, o primeiro livro dela, que fez o maior sucesso, foi O Quarto do Tesouro. Esse livro fez tanto sucesso, ela ganhou um dinheiro e teve, inclusive foi para fora, né, para fora do Brasil, foi para a Europa, para os Estados Unidos. E aí ela ficou escrevendo muito. Mas infelizmente ela morreu pobre. Ela morreu em 77 e essa é a história, essa grande mulher, menina, mulher, mãe, que foi Carolina de Jesus. Aí a gente,
na palavra Rita Carolina de Jesus. Eu vou ler para vocês só um trecho, justamente do quarto do despejo, onde ela coloca assim: a vida é igual a um livro. Só depois de ter livro é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Um fragmento do livro Diário de Bitita. Bitita era o nome, era o apelido dela. Vocês acreditam que ela é sempre chamada de Bitita quando ela era criança? Ela só foi chamada de Carolina Maria de Jesus quando ela entrou na escola. Ela nem sabia que era ela, né? A maioria dos negros era analfabeta. Já haviam perdido a fé nos predominadores e em si próprios. Minha mãe levava roupa para ganhar 5 mil réis. Lavava roupa para ganhar 5 mil réis. Levava-me com ela. Eu ficava sentada debaixo dos arvoredos. O meu olhar ficava circulando através das vidraças, observando os patrões comerem na mesa. Quando meu irmão soube que mamãe estava presa, começou a chorar. Eu pensava: só as pretas vão presas. O homem pobre deveria gerar, nascer, crescer e viver sempre com paciência. Então, pessoal, por conta dessa imagem que ficou pra gente da Carolina, a gente escolheu essa temática também da mulher negra, né, de convidar as mulheres negras que estão circulando perto da gente, né, que estão em contato com a gente. E a gente gostaria de anunciar os parlamentares que nós convidamos para estar presente, essas mulheres negras também, movimentos sociais, tá? Que estão aqui presentes, do Meyer. Fico muito feliz, porque nós temos vários movimentos sociais e essas iniciativas estão permitindo a gente se conhecer e a gente se encontrar e juntar força, assim, está sendo incrível. Bom, então queria colocar aqui que eu vou citar os nomes e ninguém é obrigado a falar, mas se quiser falar, é bom que fale, tá bom? Que se apresente, que possa deixar sua mensagem. A gente está trabalhando com a ideia de 3 minutinhos para a gente poder ouvir todo mundo, tá? Tudo bem? Então a gente queria convidar aqui para o nosso palanquezinho os deputados, os parlamentares, a Mônica Francisco, primeira legislatura eleita aí brancamente pelo PSOL, pela cidade do estado do Rio de Janeiro, para nos representar na Assembleia Legislativa. Primeiras damas, tá, gente? A companheira Rejane, reeleita deputada estadual, para nos representar na Leste. E o nosso vereador Leonel Brizola Neto, para encaminhar nossas lutas lá na Câmara agora daqui para frente. Haja vista aí que o nosso David está indo lá para Brasília, né? Mas também vai carregar com ele as nossas pautas. A pauta do Gari de Saúde Ambiental, a pauta da aposentadoria especial, a pauta da jornada de 6 horas, tá bom? E na Câmara a gente encontrou no Brizola recentemente essa possibilidade de continuar o nosso trabalho ali nas nossas exigências em relação à Prefeitura. Então a gente queria convidar vocês para falar. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui no Círculo Laranja. Queria parabenizar a construção desse pensamento, desse espaço, a todos aqueles que contribuíram, né, desde a sementinha, para que pudesse ter um espaço como esse hoje em dia. Quero aqui cumprimentar as deputadas eleitas, um parlamento muito difícil que vocês vão encontrar.
dizer que você tem total meu apoio e fico feliz de ver que a LERJ avança. Em um determinado momento ela tem um certo retrocesso, mas ela, na verdade, ela abre uma novidade. E a novidade são essas mulheres negras, trabalhadoras e que entendem todo esse processo social que passa no nosso país. É de suma importância essa resistência de vocês na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Queria também parabenizar a ideia do pensamento dessa localidade. O Meier, que é um bairro que é infelizmente dominado por setores políticos conservadores, seja a Luiz Freitas, seja o antigo vereador que não se elegeu mais, Ferraz, e algumas outras mazelas que passam por aqui, aqui se constrói uma unidade de pensamento. Num momento como este, num momento sombrio por que passa o nosso país, onde as forças conservadoras golpearam a democracia e estão impondo um desmantelamento total do Estado brasileiro, tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso. E o que mais me preocupa, é a juventude que está aí. Porque é ela que vai responder e vai pegar na carne, uma nova reforma trabalhista que inclui aí tirar o 13º e as férias e uma previdência que não vai pagar sequer um salário mínimo quando você se aposentar. Em lugar nenhum no mundo, essas medidas draconianas resolveram qualquer problema econômico em país algum. E é esse, não digo nem reacionário, digo atrasado do atrasado, Regiane. Que é um pensamento nem reacionário, é um pensamento atrasado do atrasado. Para poder pagar a banca internacional, os juros do rentismo vão punir os pobres mais uma vez. Vão punir os aposentados, os idosos, os adolescentes e jovens e os pobres gerais, e quem sofre de fato na pele é a mulher negra. É a primeira a sofrer esse impacto gritante. Então, este local, você tem 3 minutos, o Brizola fala pelos cotovelos, é um problema, peço desculpa. Mas esse local aqui, viu, Célio, é de uma importância, porque se eles oferecem armas, violência, desamor, falta de futuro, de emprego, de estrutura familiar, nós oferecemos história, cultura, amor, abraço e futuro. Eles falam em família, eles falam em proteger as famílias, mas que famílias eles estão protegendo ao entregar todo o patrimônio do povo brasileiro para um rentismo internacional? A família brasileira que não é, porque este projeto neoliberal que está aí vai dizimar as famílias brasileiras. Desemprego, violência, suicídio, esse é o resultado dessa política ultraliberal, que no mundo inteiro não deu nada, a não ser guerra e violência. Nós temos a história nesse país, a história que foi construída, os direitos dos trabalhadores, a CLT, o 13º, a Petrobras, a Eletrobras, tudo aqui que foi construído nesse país para que a gente largasse essas algemas do subdesenvolvimento e do atraso. Este local é um local de resistência, de união, de unidade de pensamento. E principalmente, no Rio de Janeiro, essa resistência contra esse processo que é um laboratório de políticas neoliberais na cidade do Rio de Janeiro, que são os garis que estão enfrentando na cidade do Rio de Janeiro. Seja no governo do César Maia, seja no governo do Eduardo Paes e agora no desgoverno do Marcelo Crivella. Então, companheiros e companheiras, contem com o meu apoio, com a minha solidariedade e, olha, parabéns pela resistência. Muito bom, muito obrigado. A gente está aqui seguindo a fila. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Lu, Célio, Círculo Laranja, pelo convite. Muito bom poder estar aqui com o Brizola Neto, vereador da cidade do Rio de Janeiro, essa bancada combativa ali na Câmara de Vereadores, e com a enfermeira Regiane, terceiro mandato, aquela preta ali na LERJ, resistindo sozinha. Agora chegou uma tropa para a gente blocar ali para cima
daquela corja reacionária fundamentalista que está atrelada a todas essas relações que o Brizola falou muito bem aqui, que não querem de maneira nenhuma dizer da realidade e se relacionar com essa realidade que a gente está tão próximo todos os dias e que mais sofre. Hoje a gente acordou com uma notícia triste, para dizer o mínimo, né, que encheu a gente de muita tristeza, mas também de muita indignação, que é resultado do apreço pelo dinheiro, do apreço pelo poder, pelo aparelhamento do Estado e não pela vida. Dizem que querem cuidar das pessoas, mas não destas pessoas que foram vitimadas, não só ali no CT do Flamengo, e aí a gente podia discorrer aqui sobre o que é o futebol, no mundo hoje, esse escravismo moderno, que mercantiliza a vida de crianças e adolescentes pretos. Morreram vários sonhos lá hoje no CT do Flamengo. Morreram vários sonhos também na Falé Fogueteiro. Nós continuamos sendo a última escala no cuidado das pessoas. Nós quem? Mulheres e homens negros, jovens negros e crianças negras. Eu quero, e hoje fiz um exercício de memória para lembrar que em 2014 eu ainda era colunista do Jornal do Brasil e eu escrevi no dia 4 de março, sobre a greve dos garis. E eu queria ler um trecho do artigo que eu escrevi para o Jornal do Brasil, fazendo menção à punição do Boris Casoy, teve que pagar 21 mil reais para o gari, né? Que ele havia dito com aquiescência e apoio total da sua emissora, a Bandeirantes, é bom lembrar e dar nome, de que os garis eram a escala mais baixa na escala das categorias de trabalho. E aí eu escrevi assim, mandei fotos do Borel, todo mundo solitário, aquela greve dos garis. É pequenininho. A atual paralisação dos trabalhadores da limpeza urbana, trabalhadores e trabalhadoras da limpeza urbana, talvez seja a evidência mais clara de que muita coisa está fora da ordem na gestão desta aniversariante quatrocentona, falando do Rio de Janeiro. Não podemos deixar de apoiar a luta dos nossos irmãos e irmãs garis. É justa, oportuna e mais do que necessária. O interessante é que sempre se fala em punição, nunca em diálogo de verdade, com respeito, olho no olho, franqueza. Sabemos que é muito ruim ver a nossa cidade assim, mas temos a vocação, já disse aqui e repito, de nos incomodarmos com o sofá, mas a real causa do problema ou da crise é sempre deixada para depois, até que o caldo seja entornado e aí um tal de que transtorno para cá, que transtorno para lá. Todo respeito aos trabalhadores e trabalhadoras da limpeza urbana, aos companheiros e às companheiras demitidos, aos que permanecem e que devem lutar para reverter essa situação. E que a sociedade se una a mais uma categoria massacrada pelos que ainda não entenderam que todos e todas são importantes na condução da nossa sociedade, seja qual for o lugar que ocupem. A greve chegou ao Borel também. E aí eu peço para as pessoas olharem e falo do quanto a sociedade apoiou a greve dos garis. Acho que foi um dos maiores movimentos da classe trabalhadora que tem nome, tem endereço, tem cor, tem raça. É preta, pobre, feminina, favelada e periférica. Foi um dos maiores levantes populares que a gente teve nos últimos anos. Então, estar aqui nessa noite com Rejane, com Brizola Neto, com duas figuras importantes que encerram em si mesmo parte da história de luta e de resistência do povo brasileiro. Isso é muito importante, a nossa história. Nós temos que fazer disso lugar comum, inaugurar uma biblioteca, dizer que a gente também quer cultura. A gente quer trabalho, a gente quer se aposentar dignamente, a gente quer férias, a gente quer 13º, a gente quer ler, a gente quer poder contar histórias do nosso povo como da Carolina Maria de Jesus, histórias dos invisíveis e das invisíveis. É por isso que a gente está aqui, para resistir, colocar os nossos mandatos à disposição, dizer que a gente tem uma trincheira, a gente tem quilombo dentro da Alerj, a gente tem trincheira dentro da Câmara, e vamos nos aquilombar, resistir, porque os nossos inimigos, eles são poderosos, mas eles não conhecem a nossa força. Obrigada. Bem, gente, primeiro assim, eu queria parabenizar a Lu e Célio por essa iniciativa,
né, que não começou agora, mas começou desde 2015 e que agora se fortalece essa importância da gente tentar tirar, né, da pedra, Brizola, o nosso sangue derramado. Então, com isso eu parabenizo também Brizola Neto por estar aqui, também Mônica. Eu vou para o meu 3º mandato agora, e é um mandato de resistência, um mandato de luta, e eu fico muito feliz que as nossas pretas chegaram lá para nos fortalecer nessa batalha que não é fácil, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, onde nós tivemos o fascismo assumindo o poder no nosso país, e um fascismo que vem mostrando a sua cara, né, com uma reforma previdenciária que atinge principalmente nós mulheres, não respeita a nossa luta. Se aposentar com 65 anos de idade é jogar fora a possibilidade, né, da gente, depois de trabalhar durante tantos anos, usufruir de alguma coisa. E jogar fora a nossa luta enquanto mulher, enquanto negra, que tem 2, 3 empregos, né? E que isso não está sendo reconhecido e nem vai ser reconhecido por esse governo que está aí. Mas o que é pior, né, é pegar uma previdência pública, uma previdência que é solidária, onde nós, trabalhadores, estamos, né, pagando, vamos dizer assim, Brizola, a previdência dos nossos idosos, e é você privatizar um direito que é da sociedade brasileira, né? Então, o que está o pano de fundo nessa proposta do governo é realmente acabar, né, como já acabaram com a reforma trabalhista e agora com a reforma previdenciária, e tratar o povo brasileiro como um povo escravo, submisso aos interesses norte-americanos. Então, essa é a grande verdade do que está acontecendo aqui no nosso país. E, infelizmente, travestido de um processo democrático. Então, nós temos que ter muita resistência, né? Haja vista a proposta do Moro, que é referendar a morte dos favelados, dos pretos, né? Porque autoriza o policial miliciano a matar os jovens e a nossa população. Então nós temos Então nós temos que parabenizar muito o Célio e a Lu por essa iniciativa, porque nós vamos ter que, como eu te falei, leite de pedra, né, sangue, nós vamos ter que inovar, né? A população tem medo de ir para a rua, vai ter medo de ir para a rua. O povo trabalhador não se encontra mais, né, no processo de fazer a velha resistência. Então, esse tipo de resistência, essa inovação, é essa inovação que nós precisamos. Mudar a nossa tática, trabalhar de forma inteligente, chamar a população. E a iniciativa de botar a biblioteca, ela é fundamental. E as nossas crianças hoje, elas estão sendo viciadas na internet, no telefone, e não lê. Essa é a grande verdade. Nós não temos mais clareza do que será da nossa sociedade. Então, parabéns, né? Nós, com certeza, daqui você tem 3 parlamentares que estão à disposição para que a gente cresça esse projeto, para que esse projeto dê fruto. Eu antes estava falando aqui, Mônica, que a gente tem TV Alerj, que a gente tem o espaço da Alerj para a gente divulgar. A gente tem como fazer sem ter instrumento concreto, né, de emprego, mas a gente tem o que é as ferramentas necessárias para a gente fazer com que esse projeto ele ultrapasse esses muros e consiga realmente se reproduzir esse tipo de coisa. Então, parabéns a vocês, estamos juntos e vamos nos aquilombar, hein?
Obrigada, pessoal. Então, a nossa atividade ela é feita de 2 etapas. E 2 etapas tão importantes. E nós precisamos e queremos que vocês participem das 2 atividades. Esse primeiro momento aqui da inauguração da nossa biblioteca e um segundo momento que nós estamos propondo continuar na inauguração da Cesta Cultural, que é um projeto que nós estamos lançando hoje junto com a biblioteca, que vai acontecer toda primeira sexta-feira do mês, aqui na esquina, ali no pub, que já está tudo organizado pra gente lá, tá? Pra gente tomar uma cerveja, pra gente comer uma comidinha gostosa, tudo feito por nós, tá? Dinheirinho que a gente juntou, que a gente pediu doação, pra gente poder fazer essa segunda fase lá. Uma segunda fase que representa muito, porque o círculo tem 15 núcleos, né? E aqui eu olho assim e vejo quantas pessoas que ainda não são do círculo, isso me deixa muito feliz, né? Porque a gente tem o Ecoponto, a gente tem o Educaponto, a gente tem a comunicação, e está todo mundo trabalhando aqui, né? E a gente quer falar disso lá dentro. Mas queremos anunciar a presença aqui, mas queremos abrir as falas de vocês lá dentro do nosso espaço, que já está reservado o nosso palco para os próximos convidados, né? Thaís Ferreira ainda não se encontra, parece que teve um imprevisto, candidata nas últimas eleições, primeira suplente na Alerj, também mulher negra. Patrícia Pagu chegou aqui, mediadora na formação de jovens, educadora na escola de rua. Regina Paiva aqui também, cadê Regina? Professora aposentada, filiada ao Movimento Negro Unificado e diretora do Instituto Nacional dos Povos. Leudemar, que teve que sair, coordenadora cultural aqui na região, nos barzinhos, foi num deles, inclusive, que a gente teve a oportunidade de conhecê-la. Edilaine aqui, universitária, integrante do Círculo Laranja, ajudou muito na construção do Educaponto, faz parte da Educafro também, que é nossa parceira aqui no Educaponto. Os movimentos sociais presentes, Bartô, Aprendizagem Viva, na presença do Pedro. Cadê o Pedro? Pedro, que é um parceiro, uma parceria nossa, numa rua aqui acima, é um condomínio de 33 prédios, que nós já tivemos a oportunidade com o Célio lá, de fazer uma oficina com as crianças. O Ivan, né, o livreiro errante do sebo, que a gente teve a oportunidade de conhecer essa semana, da Belle Époque. Ivan Guerreiro, ele lá quando começou tudo a desandar, o comércio da região fechar, em frente ao Cairu, escola que eu estudei, que a minha mãe deu aula, ele disse assim, eu fico. E mesmo sozinho, com todas as lojas fechando, ele resistiu, eu fico histórico. Ele ficou lá e tá aí na luta, e agora se somando, a gente convidou ele pra gente juntar força, né? E aí a gente vai fazer essa disputa aí, ganhamos vários livros dele de presente, a gente até falou, poxa, Ivan, mas você vive disso. Mas o que ele vive é disso, né? Que as pessoas gostem de livro primeiro, para depois comprar. Mas se não gostar, sim. O Maurício, do coletivo Artigo 220, também aqui da região, mídia ativismo, que a gente tá, todos vocês nós queremos ouvir, tá, gente? Lá nessa segunda parte. A Ana, coletivo Dona Onça, uma companheira também que faz peças maravilhosas, tá com a gente também no círculo, trazendo para nossa loja a criação dela, maravilhosa. Bruno, coletivo, tá aí Bruno não, né? Não. Pedro, deriva dos livros errantes, que nós tivemos a oportunidade maravilhosa de ser surpreendido hoje, conhecendo o Pedro e ganhando para todos nós essas lembranças que vocês poderão levar ao final da atividade. Obrigada, Pedro. Tá? Parabéns. Representações também muito importantes aqui, parceria ombro a ombro ao nosso lado. O Paulinho, presidente da CTB Central, que o Círculo Laranja participa,
com muito orgulho, sempre foi, desde o início, quando nós escolhemos estar atravessando a CTB, sempre nos recebeu, nos auxiliou, nos ouviu, nos trouxe a sua experiência, sempre foi muito cordial conosco, isso é muito importante. E o Marquinho, também da direção do PSOL, também faz movimento aqui no MEI. Tem o Marquinho? Quer uma saída? Foi no bar, né? Então, gente, a gente gostaria muito que ninguém fosse embora, porque essa segunda fase é muito vibrante, é muito importante. A gente investiu bastante e a gente quer tomar uma cerveja com vocês, ouvir música. Os nossos músicos estão aí, a Luciana já acabou de chegar, a nossa musicista, mas também vão ter os garis que estão chegando, o Nego Zu que vai tocar um rap, o Edmar que vai tocar um rap. Então a gente quer fazer essa misturada lá, um couvert artístico de R$5 é simbólico. Se alguém não tiver, não tem problema, o importante é a presença, tá bom, pessoal? E aí o Célio que vai conduzir essa segunda parte, né, Célio? E aí vamos todos, gente. Eu só queria deixar registrado aqui que se o Círculo Laranja hoje ele tem essa sede, né, é porque alguém deu um pontapé inicial, né? Alguém lá atrás construiu esse prédio, né? E eu tenho orgulho mesmo de dizer, se hoje nós estamos aqui, eu quero agradecer a dona Ariete, que é a mãe da Lu, que permitiu que nós estivéssemos aqui fazendo esse trabalho. Nós sabemos que vamos crescer, esse vai ser um trabalho não somente para os garis, mas para todo o território. Nós queremos agregar todo mundo com afeto, com amor. Quero agradecer aos professores que estão aqui, aos garis que estão aqui, aos familiares da dona Ariete, a todos vocês, principalmente também a presença dos nossos parlamentares e parlamentares que estão aqui de luta, né? São tantos amigos e amigas, e é isso. Nós somos irmãos, vamos andar de mão dadas e ninguém larga a mão de ninguém, de verdade. Vamos aí e vamos ser resistência. Mas vamos pra lá, hein, pessoal? Não se mete no meio do caminho, não. Deputado.